Olá, eu sou o Guilherme Ferreira do Gui Ferreira Coach e vamos dar continuidade aos nossos cursos, nossas dicas aí de programação. Vamos falar agora sobre vamos dar continuidade aí a esse curso aqui de como criar um projeto aí PhoneGap com Material Designer e Android Studio. Nas últimas aulas a gente falou sobre como criar aí o Laravel, né? Criando aí o HTTP, quer dizer, a gente trouxe aí dicas como esse aqui de criar um web service com Laravel e também essa outra dica aqui para criar o banco com Migrations. E o nosso aplicativo ele tinha parado nesse formulário aqui. Nós havíamos criado um formulário, feito as validações dele aqui, né? Ele imprime essas mensagens aqui do lado. Só que o que faltava era fazer o Ajax, né, para requisitar então o nosso web service que a gente criou nessa aula aqui, web service com Laravel, curso grátis de Laravel de A a Z, a aula 4 e também a aula 5. A gente criou o banco, né? A gente criou aqui o banco, um nome Laravel e uma tabela chamada user, que não tem nenhum usuário. E na última aula, no último vídeo, nesse vídeo aqui que você acessa nesse artigo aqui, Migrations com Laravel, a gente fez alguns testes aqui utilizando o Postman, que é uma extensão do Google Chrome que eu instalei aqui, que ela é bem útil para você fazer alguns testes. Pode ver aqui, ó, a gente fez alguns testes para listar, né, dar um get aí na nosso web service, public API user. E também a gente fez aqui um post, fez um delete, e também editou os dados utilizando o Postman. Então, se você não viu esse vídeo aí, é só acessar aí então o nosso canal no YouTube e acessar e olhar esse vídeo aqui, Migrations com Laravel, curso grátis de Laravel de A a Z. E agora a gente vai fazer o nosso Ajax. Vamos abrir aqui o nosso projeto, né, do nosso aplicativo, esse aplicativo aqui, e vamos lá no JS, na pasta JS, vamos abrir o controller, que é esse cara aqui. Havíamos feito isso aqui, ó, faltou fazer o Ajax aqui. E agora a gente vai começar a desenvolver esse cara, e dentro do Ajax a gente vai retornar a mensagem de sucesso. Se tudo der certo, a gente retorna essa mensagem aqui. Então, vamos lá então. Vou começar por aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é os dados, pegar os dados lá do formulário. Vamos abrir aqui o index para a gente conferir aqui os dados. E eles estão aqui. Então eu tenho um input aqui com o ID nome, que eu vou ter que pegar. Aqui o ID é sobrenome, aqui o ID é e-mail e a senha também o ID é senha. Então vamos pegar esses dados aí. Ok, vamos lá então. Ou melhor, eu já tenho esses dados aqui, né? Tá aqui, ó. Estão todos aqui em cima. Então, a gente vai ter que montar um arquivo aqui, data. Primeiro eu vou fazer o Ajax, utilizando o jQuery. Vamos lá então. O Ajax é assim. Ponto Ajax. Abre parênteses e fecha. Certo. Bota ponto vírgula aqui. E ok. Tá aí o nosso Ajax. Vamos pegar. Ele precisa ter um type. O nosso type vai ser do tipo post. Ok. Precisa ter URL, que vai ser a URL lá do nosso. Eu vou botar aqui um pouquinho a URL que a gente usou lá no Postman. A gente precisa de um data. Aqui vai ficar os dados. Eu já vou botar. Bom, não vou botar ainda o cara aqui. E o content type. Content type.
também vai ser uma variável que a gente vai criar. E a função de sucesso. Se tudo der certo, success function. Aqui dentro a gente escolhe uma variável que a gente vai salvar os dados. JSON. Poderia ser qualquer nome, né? Se tudo der certo, ele vai executar essa funçãozinha de sucesso. Para montar o Ajax, você pode buscar aqui, ó, vou passar aqui, procura por jQuery Ajax no Google e você encontra aqui assim, ó, a API do jQuery para Ajax. Então aqui tem todos os dados que você pode usar aí, tem alguns exemplos aqui que você pode estar utilizando, certo? Deixa eu ver mais aqui para baixo, tem mais alguns exemplos, toda a documentação aí para fazer um Ajax. E aí, alguns exemplos mais elaborados, mais completinhos e tal. Tá, deixa eu ver aqui, contents. Então você pode buscar por aqui, ó, o método tal, mais ou menos parecido com o que eu fiz. Tem o feito, tem os outros métodos aí que você pode usar, tá? Então, só acessar aí api.jquery.com e procurar na documentação do jQuery, tá? Vamos seguindo então, vamos lá para o nosso código. Fiz a função success, dentro dessa função a gente vai ter a nossa variável mensagem, essa aqui, ó. Ou melhor, nem precisa, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vou ter que retornar a mensagem. Não, nem preciso. A gente vai colocar isso aqui dentro. Se tudo der certo, ele vai retornar a mensagem de sucesso. Né? Esse JSON aqui a gente nem vai utilizar. Só se fosse para botar alguma mensagem aqui que vem lá do banco. Dados enviados com sucesso. Eu nem vou utilizar isso aqui. Mas eu poderia botar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um console.log só para ter certeza que deu tudo certo. Né? Para ver o que ele retorna aqui para nós. Esse é o retorno do nosso web service aqui. Mas para o usuário eu vou querer mostrar só um dado assim. Só que deu tudo certo. Não vou botar retorno lá do nosso web service para o usuário. Mas a gente vai enxergar aqui no console.log do JavaScript. Tá, até aqui tá certo, tá ok. A gente vai ter que criar uma variável para esse cara aqui. Já vou criar aqui em cima. Vai ser o content. Não precisaria criar, né? Mas eu gosto de criar aqui em cima. Assim. Content type igual. A gente vai definir ela aqui. E aqui a gente vai precisar ter uma variável do tipo application. Ok. Deixa eu lembrar aqui. Esse aqui você pode buscar aí no Google que você encontra, então, como fazer esses contents e tal, para poder fazer uma requisição via Ajax, direitinho. Te boto o charset, o TF8, o TF-8. Aí, mais ou menos isso aqui. Essa variável aqui, a gente vai colocar aqui. E agora eu preciso definir uma variável dados. Vamos criar ela aqui também. Dados vai receber. E aqui a gente vai montar os nossos dados. Aqui vai ter que ser o mesmo nome das chaves, vão ter que ser o mesmo nome do banco lá que a gente está usando. Nosso banco, se você reparar aqui, tem esses aqui, ó. O ID, o nome, sobrenome, e-mail, senha, tá? Esses nomes aqui vão ter que ser iguais aqui,
Para a gente mandar, a gente vai requisitar, a gente vai mandar aqui os dados, ó, nesse data aqui. Então, a gente vai ter que montar aqui um array nesse estilo aqui, ó. Vamos lá. Vai ser o nome igual. Daí aqui a gente coloca a nossa variável nome. Aqui, nome, que eu estou pegando aqui em cima, ó, nome. Tá? Então, o que vem lá do ID nome. Então, vou botar aqui o nome, beleza. Aqui a gente continua, a gente coloca um Ezinho desse aqui. E já começa com um outro campo, que é o sobrenome. Esse sobrenome aqui tem que ser igual ao do nosso banco. Vamos olhar aqui, sobrenome, certinho. Aqui, beleza. E colocamos a nossa variável lá, sobrenome. Aí, que é a variável aqui de cima que a gente pegou. Vamos continuar, bota novamente o Ezinho aquele. E agora vem o e-mail. E-mail igual. Deixa eu olhar aqui. Nome. A gente esqueceu de botar um igual aqui. Importante. Isso aí. Então, nome igual, daí tu bota o nome. Sobrenome igual o sobrenome. E-mail igual nosso e-mail. Que é isso aí. Vamos continuando. Tem ainda a senha para colocar aqui. O Ezinho, senha igual a nossa senha. Aí, perfeito. A gente montou os dados assim, então, que vai ser o nosso post lá. Nosso post. Então, os dados vêm para cá. Tá certinho. Falta definir a URL. Vamos olhar aqui no nosso Postman. Aqui é a URL que a gente estava utilizando. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que criar um post assim. Nesse formato aqui. Deixa eu até olhar aqui. Ó. Olha só. Nome, sobrenome, e-mail e senha. Post para essa URL aqui. E é para cá que eu vou copiar. Vou copiar essa URL aqui. E vou aqui no nosso aplicativo, na URL, e vou botar ela aqui. Então é isso. A princípio vai funcionar, então a gente vai colocar os dados no nosso formulário. Ele vai vir aqui, vai atribuir para essa variável e vai colocar essa variável aqui no nosso Ajax, que vai fazer um Ajax do tipo post para essa URL aqui, que é a URL que a gente criou no nosso web service com Laravel. E se tudo der certo, ele vai entrar aqui, vai imprimir o retorno lá aqui, que vai vir do servidor, né, do web service, e vai informar aqui para nós via console. A gente vai enxergar isso aqui só apenas no console do navegador, e a mensagem vai ser exibida para o usuário aqui, dados enviados com sucesso. Vamos testar isso aí? Aqui embaixo você já pode apagar isso aqui, não vamos usar mais. Perfeito, salvei. Vamos lá então, vamos para o nosso aplicativo, tá aqui. Atualizei ele, né? Vamos atualizar aí para carregar o Ajax, tá. Agora vamos lá, se eu botar aqui, preencho o nome, vamos lá, Guilherme, ok, Ferreira, o e-mail, Guilherme, vou botar meu e-mail aqui, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, tá. Vamos conferir aqui no banco, olha só, vou atualizar aqui, não tem nenhum registro aqui, certo? Então vamos mandar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo, vamos salvar. Está enviando o Ajax e dados enviados com sucesso. Opa, beleza. Será que enviou? Vamos testar aqui então. Vamos atualizar aqui o nosso banco e tá lá, criou certinho. Pode ver que a senha ele já deixou criptografada aqui. Eu botei 1, 2, 3, 4, 5 e já está criptografada a senha. A data de criação e data de update ele já altera aqui automaticamente. Então já está funcionando o nosso web service. Nosso aplicativo já reconhece o web service, já consegue salvar usuários. Se eu for adicionar aqui, ó, novamente, clicar novamente para adicionar, ele não vai salvar no banco lá. Por quê? Porque nós criamos na parte de Migrator aqui, na parte de criar o sistema no banco. Deixa eu abrir aqui o nosso Laravel aqui. Beleza, parte de Migrator aqui. Olha só. Vamos dar uma olhadinha no nossa tabela. A gente colocou esse cara aqui, ó, Unique.
E até está com um erro aqui. Mas eu acho que deu tudo certo. Ó. Esse unique aqui, ele cria lá no banco de dados, então ele não deixa salvar dois e-mails iguais. Esse campo tem que ser único, como se fosse um ID da vida, um ID, alguma coisa assim. Então ele não deixa, já que tem esse e-mail aqui, ele não vai deixar criar novamente, ou cadastrar um novo usuário com o mesmo e-mail. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, se eu apertar aqui, ó, ele não retorna, então ele retorna um erro lá do banco, do nosso servidor, vai retornar um erro. Vamos testar aqui para ver qual o erro que ele retorna, ó, Guilherme e tal. Vamos ver aqui, vou tentar mandar o mesmo e-mail, tá? Ó, registro não adicionado, então ele retorna esse erro aqui. Como ele retorna esse erro, deixa eu olhar aqui no nosso aplicativo se ele está aparecendo aqui no console. Objeto, ó, registro adicionado, foi aquele objeto que a gente fez antes. Quando a gente manda aqui, deixa eu olhar aqui de novo. Deixa eu limpar aqui o console. Quando eu clico aqui, ele dá um erro. Ele retorna o erro 400, que é o erro que eu estou enviando lá do nosso servidor. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma função de erro para a gente ver o que ele retorna para nós. Se o nosso Ajax consegue informar o erro. Vou tentar achar aqui, deixa eu ver. Então, Done always file. Depende desse file aqui. Vou olhar se isso aqui vai dar certo. Vamos colocar no nosso Ajax aqui. Essa função aqui, bota uma vírgula aqui e coloca o file. Não sei se vai dar certo aqui. Mas podemos testar. Ou poderia ser o error. Não é file aqui. Error. Vou voltar aqui. Não é isso aqui. Eu acho que é vírgula. Não. Vamos achar aqui nossos error. Error success. Complete, don't find aqui. Error. Ok. Callback. Vou tentar botar aqui esse error. Copiei essa função aqui. Aí, perfeito. Então, vamos ver o que ele vai retornar aqui. Retorna o JSON. Se não me engano, esse JSON aqui... Vamos botar lá, a gente trata aqui e coloca... Dados não foram enviados. Ok. Então, vamos testar aqui novamente, vamos atualizar. Vou colocar os mesmos dados. Aí, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. E agora, vou limpar aqui e vamos ver. Ó, erro, dados não foram enviados. Está aqui a nossa resposta, olha só. Ele retorna um objeto, response, registro, não foi adicionado, não adicionado aqui. Deu um errinho, mas tudo bem. Então, está funcionando, a gente já tem o nosso retorno que errou. Nosso retorno negativo também, se o cara tentar colocar o mesmo e-mail. Agora, se eu viesse aqui, mudasse aqui, botasse um 2, ele vai salvar também, ó, dados enviados com sucesso. Vamos olhar aqui.
atualizar o nosso banco. Ok, atualizou, colocou 2 registros já. Então está funcionando. A nossa API aqui também está funcionando. Vamos listar aqui para ver os usuários. Eu vou dar um get. Ó, já tem 2 usuários cadastrados. Se eu quiser listar apenas um usuário, colocaria aqui o ID 3. Vamos listar esse cara aqui. Ele vai me trazer apenas esse usuário aqui. Certo? E reparem que ele não traz a senha do usuário. Por que ele não traz a senha? Porque no nosso Laravel a gente definiu aqui na função nosso model user, deixa eu ver se eu acho aqui, a gente definiu aqui para ele proteger a senha com essa função aqui. Ele esconde a senha, ele não lista a senha. Tá? Aqui eu digo quais são os campos que eu tenho na minha tabela e eu peço para ele proteger a senha, não listar quando for solicitado aqui para listar todos os usuários. Tá? Então, e aqui fill inputs assim, são em massa, tal. É isso aí. Então, dessa forma aqui, o Laravel você consegue proteger algum campo aí, alguma coluna do seu banco de dados. Isso aqui eu já passei em aulas anteriores, é só assistir a sequência aí do curso grátis de Laravel de A a Z. Então era isso, nessa aula então a gente aprendeu a criar o Ajax e a gente já pode estar criando aqui novos usuários, né? Colocando outras senhas aqui. E enviando. Erro, data não for tal, claro, e-mail mesmo, tem que mudar o e-mail. Vamos lá. Dados enviados com sucesso e tá lá o nosso novo registro. Vamos listar aqui eles. Os 3 registros já no nosso banco e o nosso web server funcionando aí direitinho. Certo? Continue assistindo aí os vídeos no YouTube e assinem o canal, ajudem a divulgar aí o site guiferreiracode.com. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.